Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Doutor Me Consulta está de volta, 2 horas e 37 minutos. Eu recebo aqui no nosso estúdio a diretora do Hemo Roraima, Patrícia Veríssimo. Tudo bem, Patrícia? Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Tudo bem, Hélio. Prazer estar aqui. Prazer nosso. Olha só, eu vou trazer um dado aqui para os nossos ouvintes. Em 2024, o Hemo Roraima distribuiu cerca de 25 mil bolsas de hemocomponentes para as agências transfusionais do estado. Esse número ele reflete o esforço contínuo da população local em manter os estoques abastecidos, especialmente em períodos críticos, como por exemplo o inverno, né? Ou feriados prolongados, por exemplo, esse que a gente está passando agora, inclusive, quando as doações costumam cair muito. E a gente convidou hoje você aqui para a gente falar um pouco sobre a importância da doação de sangue. Eu já começo te perguntando qual é o papel do Hemo Roraima na coleta e distribuição de sangue no nosso estado. Então, o Hemocentro de Roraima é a única unidade de saúde responsável pela coleta, o processamento, a testagem e o abastecimento das agências transfusionais de todo o estado, né? Então, é de suma importância, porque é o único que abastece, né, as unidades hospitalares da região. E é muita coisa, né, para ser abastecida, não é, Patrícia? Sim, a nossa demanda é bem alta. Nós atendemos as unidades públicas e privadas, né, inclusive o interior do estado também. Patrícia, quantas bolsas de sangue são necessárias em média por mês para atender a demanda hospitalar aqui em Roraima? Nós distribuímos uma média de 2.500 bolsas mês, né? Porque cada coleta ela pode ser processada em até 3 hemocomponentes, né? Plasma, plaqueta e concentrado de hemácia. Tem os critérios, né? De acordo com cada doador. Alguns não podem ser processados dessa maneira, né? A gente retira só plasma e concentrado de hemácia. E tem umas também pediátricas que a gente pode dividir uma em 4 também. Então varia muito de acordo com, né, o doador. Mas assim, uma coleta pode resultar em até 4 bolsas. Olha só, muita coisa, né? Sim. Eu aproveito para te perguntar, atualmente, a tua demanda maior, ela tá aqui na nossa capital ou nos nossos municípios? Tá aqui, com certeza é no nosso trauma, né, do HGR, que a demanda é bem alta, tanto por conta das emergências, que são muitas. Muitas, né? Né? Imagino. Muitos acidentes, né? Principalmente quando nós temos um feriado prolongado, e também por conta das cirurgias eletivas, né, que tem aumentado. Os mutirões de cirurgias eletivas, principalmente as cardíacas, elas demandam um quantitativo de sangue bem alto. E Patrícia, há algum tipo de sangue, algum tipo sanguíneo que costuma estar sempre em falta lá no Hemocentro? Os nossos negativos, eles são sempre baixos, né? Essa é uma realidade não só no estado de Roraima, mas em toda a hemorrede nacional. Aqui na nossa região, a predominância da população assistida é da tipagem O, né? Pela descendência dos indígenas, né? E dos imigrantes também. Então, como essa população muitas vezes não pode efetuar a doação, né, por condições de saúde, às vezes por uma vulnerabilidade, né, que ainda não permite que possa fazer a doação, então nós estamos sempre enviando e não estamos repondo, né, quantitativo certo para que possa estar equilibrado. Então, a tipagem O positivo e todos os negativos sempre são mais baixos. A gente sabe que é um esforço não só do Hemocentro, que sempre realiza várias campanhas para doação de sangue, mas como todo uma conscientização muito que da população, né, Patrícia? A gente já pergunta para ti quais são os desafios que atualmente vocês estão enfrentando lá. Você me falou agora no backstage que está faltando sangue. Vocês estão precisando de sangue. Qual é a tipagem mais necessária atualmente? É a O positivo e todos os negativos. Não está faltando, mas na medida que entra, a gente já distribui,
né? Então, Então assim, ele se torna sempre o necessário, né? ideal seria que nós tivéssemos um estoque maior nessas tipagens, né? Mas aí o nosso trabalho é contínuo para estar sempre chamando na mídia, fazendo parcerias, para que a gente possa aumentar o volume nessas doações. O Doutor Me Consulta já se colocou à disposição aqui para você e para que está à frente lá do Hemo Roraima. Sempre quando precisarem, tá? Estamos à disposição para estar sempre colocando aqui, divulgando, quando precisarem de algum tipo de sangue ou de doação, tá? Estamos às ordens Tá aqui bom, sempre. obrigada. E eu aproveito para te perguntar como é que funciona, Patrícia, esse processo de doação. Porque não é todo mundo que pode doar. Quem é que pode doar sangue? Quais são os principais critérios de elegibilidade? A primeira coisa é estar em boas condições de saúde, né? Para você ajudar alguém, você tem que estar bem também. Exatamente. Então, se você tem de 16 a 69 anos, né? Lembrando que abaixo de 18 precisa estar acompanhado de um representante legal, né? Para efetuar a doação. Ter acima de 50 quilos, né? Ter dormido bem, né? Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas, e não ter tomado antibiótico nos últimos 7 dias. Isso são alguns dos critérios importantes para garantir a doação. Quais são os cuidados que a pessoa deve tomar antes e depois da doação? Estar bem hidratado, ter se alimentado. Muitas pessoas vão efetuar a doação em jejum. Né? As pessoas pensam que tem que Sim. estar em jejum. Acham que Bora, tem já quebra, já sai, cai por terra isso. Isso. Então, se for em jejum, Pode tomar café à vontade, Não pode pode. comer. Aí tem que ter se alimentado pelo menos nas últimas 3 horas, né? Evitar alimentos gordurosos, para não sentir náusea, não sentir nenhum desconforto após a doação. Beber bastante líquido, água, né? Isso, estar bem hidratado. E depois da doação, o doador também é encaminhado para a copa do doador para ser reidratado e recebe um lanche para que o seu organismo possa se recuperar mais rápido. Patrícia, vamos falar sobre alguns mitos e esclarecimentos. Eu já te pergunto quais são os mitos mais comuns sobre essa questão de doação de sangue que vocês gostariam de desmistificar, por exemplo. Eu acredito que uma já foi a questão da alimentação, né? Sim, de estar em jejum, né? Que não, Sem jejum. Parece que vou tirar sangue. Não, tem que estar em jejum, não posso comer nem beber nada. Então, são muitas histórias de que doar emagrece, doar engorda, né? Não, gente, pelo não amor de tem, Deus. Não tem nem isso nexo não é isso. verdade. Se eu doar uma vez, eu sou obrigada a ficar doando? Não, a doação é um ato voluntário, né? E aí nós estimulamos que o doador possa ser assíduo, né? Às vezes ele tem medo de fazer a primeira doação, mas depois que ele vai, ele vê que é tranquilo, né? Que não dói e que, estando tudo ok, né? Na saúde, ele tendo se alimentado no horário certinho, ele não sente nada, não sente nenhum desconforto após a doação. Doar sangue enfraquece o organismo? Não enfraquece, né? Depois de 24 horas, o seu corpo já se recupera, né? Com o volume total do que foi tirado. E após 70... É muito rápido que retorna, Sim. né? E 72 horas já recupera com relação ao plasma, que é a parte líquida, né, do sangue que é retirado. Em média, é retirada de uma pessoa mais de uma bolsa de sangue ou somente uma? Ou depende da quantidade de sangue que ela tem, do volume? De acordo com o peso. Com peso. O triador estabelece quantos ml são tirados. Normalmente são 400 a 500 ml. É bastante coisa, né? Sim, Meio litro de sangue, mas que salva vidas, né, sim, Patrícia? E que o organismo recupera Rapidamente. rápido e vai ajudar, né? Vai contribuir para salvar a vida de alguém. Olha, pra gente encerrar, qual é a melhor forma de acompanhar as campanhas e agendar uma doação lá pro Hemo Roraima? Então, a nossa equipe da captação, ela está sempre aberta
para fazer novas parcerias. Nós temos uma lista de parceiros, né, que a gente está sempre entrando em contato, vez por outra, eles entram também. Nós levamos palestras de sensibilização para as unidades, né, para as instituições, universidades, escolas, para estar tirando dúvidas com relação de como funciona a doação de sangue, qual a importância, né, para a sociedade. E aí é só entrar em contato com o Hemocentro, pode ir até a unidade ou pode ligar para a captação e manifestar esse desejo de fazer uma parceria. Pode ir a pessoa que quer doar sangue, nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, quem quiser doar, que estiver em boas condições, como você mesma falou, é só se dirigir ao Hemocentro, ao Hemo Roraima? Se dirigir ao Hemocentro, portando o documento oficial com foto, né? Pode ser a CNH digital também. E aí faz o cadastro na recepção. Após o cadastro, faz uma entrevista sigilosa na triagem, né? Estando tudo ok, né? Que não vá prejudicar nem a quem está doando, nem a quem vai receber. O doador é encaminhado para o setor de coleta, onde é feita, né, a retirada do sangue. E aí ele é monitorado nesse período de tempo, né, para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma reação, né, durante a doação. E depois ele é encaminhado para a copa do doador para ser hidratado e para receber o lanche. Olha, eu quero te agradecer, obrigado, tá? Já é nossa parceira aqui do Doutor Me Consulta, sempre que precisar, chama a gente, me manda mensagem, tá Sim, bom? pode deixar. E Patrícia, deixa um recado então para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, quem quiser doar, por favor, o espaço é seu. Então, a nossa maior dificuldade, né, em manter o estoque é fazer com que o doador se fidelize, né? Ele doe assiduamente. Muitas vezes o doador ele só lembra de ir até a unidade quando tem um familiar, quando tem um amigo, um parente, alguém. Aí é aquela comoção generalizada, aí, então, né? a unidade fica bem cheia. Mas assim, a gente tem que pensar que sempre tem, né, alguém aguardando aquela bolsa de sangue para recomeçar, né? Às vezes é uma mãe, um filho, um ente querido, né, dentro do seio familiar que está precisando, né, daquele seu ato. Por mais que você não conheça, mas você vai estar ajudando alguém a recomeçar. Sem né? dúvida. E aí quando a gente faz o bem retorna também para a gente. Né? Eu tenho sempre essa crença. Com então, certeza. A doação de sangue, ela é um trabalho e social. Um ato de amor, né? Um ato de amor. E ele tem que ser cultivado, né? E assim, o Hemocentro está aberto para tirar dúvidas. Se você tem interesse de conhecer como é que funciona a unidade, como é que é processado, testado, distribuído, nós estamos lá. Nós temos pessoas direcionadas para isso. Olha que ótimo. Pronto, combinado então. Quero te agradecer. Volte sempre que quiser e que precisar, tá bom? Estamos aqui à disposição sempre do Hemo Roraima, tá bom, Patrícia? Tá bom, obrigada.